Fala galera, João Rubens aqui de novo para poder falar com vocês. Hoje para falar sobre inteligência artificial. Eu escrevi um texto há pouco tempo atrás chamado Até quantas horas vale sua hora? E ele, né, qual o meu objetivo era fazer um questionamento sobre como que eu estou vendo o debate sobre inteligência artificial acontecendo em vários lugares diferentes, pelo menos na minha bolha, né? E eu queria trazer uma perspectiva que eu vejo que falta muito a gente pensar, né? O que normalmente eu escuto é sempre algo nessa perspectiva. A inteligência artificial está chegando. Prepare-se, capacite-se, busque ser o melhor que você pode ser para não perder seu emprego. Como se, para mim, na minha visão, como se a inteligência artificial pudesse ser reduzida a uma nova ferramenta que chegou no mercado, um Excel 2.0 que vai substituir o Excel. E por conta disso, a gente precisa estar preparado para utilizar essa nova ferramenta. Porém, na minha visão, né, quando eu vejo a inteligência artificial e tudo que ela pode fazer, eu vejo que a capacidade dela é muito maior de gerar um estrago na sociedade, né? O estrago que eu digo é tipo mudanças drásticas que precisam ser analisadas. E por conta disso, eu acho que a gente, né, jogar essa responsabilidade só para uma necessidade de capacitação, ela é muito pequena para o impacto que a IA pode trazer para o mundo. É, Agora, antes de falar sobre essa perspectiva, eu acho que vale a pena eu contar de onde vem esse meu começo, essa minha lógica inicial do meu argumento. Se você parar para pensar, hoje, o trabalho que você faz numa segunda-feira cedo, né, até a hora do almoço, usando o teu computador, talvez foi o trabalho inteiro que uma pessoa gastava a semana inteira para fazer há 50 anos atrás. Se você perguntasse para uma pessoa 50 anos atrás sobre o trabalho que ela fazia numa segunda-feira cedo, talvez fosse o trabalho que ela fazia numa semana inteira há 100 anos atrás. Isso tudo, né, claro, vindo da Revolução Industrial, que possibilitou esse modelo de trabalho mais padrão, né, industrializado e tal. Agora, isso então deixa claro, por exemplo, que o nosso modelo de trabalho e as tecnologias vieram exatamente para poder reduzir o trabalho que a gente faz, facilitar o nosso trabalho. E uma coisa que eu sempre brinco, né, e tem um cara que eu gosto muito de ler, que infelizmente morreu em 2023, mas era um sociólogo muito legal, chamado Domênico de Masi, que ele fala, cara, a evolução da inteligência artificial, ela não pode ser assustadora. É uma consequência do que a humanidade buscou a vida inteira e ela trabalhou a vida inteira para conseguir fazer, que é reduzir o quanto a gente trabalha, reduzir o tempo que a gente gasta trabalhando. Todas as inovações que a gente fez, desde o arado de terra até as últimas, foram sempre pensando como que a gente consegue reduzir e fazer as coisas de forma mais fácil. Ou seja, a chegada da IA, ela é totalmente esperada, né? A gente vai evoluir cada vez mais e a gente tem que estar preparado para isso. Agora, de todo esse trabalho que eu estou falando, que a gente reduziu, né? Se a gente olhar nesse cenário de 100 anos para trás, para agora, a gente vê que realmente existe um trabalho que começa a ser reduzido e você consegue focar só no que é principal. O grande ponto é que quando a gente olha nessa perspectiva do que é principal, eu começo a me assustar muito, porque tem uma parte desse principal que eu chamo de um trabalho complexo, que envolve a mentalidade, envolve gastar energia mental para resolver questões, né? Normalmente envolve a relação com outra pessoa, o diálogo, o conflito, as reuniões, a negociação, a política, que são coisas que não se resolvem, né? Você não pode colocar duas IAs para poder chegar numa questão quando envolve a complexidade das relações humanas. E o que está acontecendo hoje que eu vejo? O trabalho manual, ele obviamente está sendo reduzido, não tem problema, e ele vai ser reduzido. Mas quanto mais ele reduz e a gente mantém o modelo de trabalho que a gente sempre manteve, a gente vai acumulando esse trabalho pesado para todos os dias, cada vez mais. E aí a gente começa a entrar numa carga de gasto mental que eu acho que o ser humano não é capaz de suportar por muito tempo, sabe? E a gente precisa começar a questionar também, né? Aí vem a pergunta que eu acho que a gente deveria estar fazendo também, junto com o Capacitem-se, é para que a gente repense o modelo de trabalho, né? Não para que as pessoas consigam manter seus trabalhos, mas como que o ser humano pode trabalhar com sinergia com os avanços da IA dentro dos ambientes de trabalho da melhor forma, né? Para que a gente consiga também manter a sanidade do povo, né? Tem o Domênico de Masi, que é o sociólogo que eu comentei um pouco antes, é,
Ele fala muito sobre isso, assim, sobre a sociedade humana e como que ela se constitui e qual que é o nosso objetivo. E eu acho que tem um ponto que a gente acaba esquecendo, só que é super importante, é que quando a gente olha a nossa vida, como a gente nasceu e vive numa sociedade que não teve tantas mudanças drásticas, a gente compreende que isso é a vida, né? A gente está vivendo uma vida e a gente entende que ela é assim por ser assim. Nasci, ela era assim já, então o que eu entendo de vida é isso e acabou. Só que, né, quando eu li o livro dele, O Ócio Criativo, eu lembro que ele comenta que todas essas constituições de sociedade que a gente tem hoje, elas vêm de uma revolução industrial de 200 anos atrás. Então não é muito tempo. E na Revolução Industrial a gente vem com o modelo de trabalho que a gente tem hoje. Na Revolução Industrial a gente cria o termo de desempregado e, né, obviamente empregado, porque não existiam relações trabalhistas e esse modelo de emprego, de trabalho que criou na indústria e que é o modelo que a gente segue, né, na maioria dos trabalhos até hoje. Tudo isso são construções de 200 anos e a sociedade tem muito mais do que 200 anos, como a gente sabe. Baseado nesse princípio, quando chega, por exemplo, uma evolução tipo a inteligência artificial, eu vejo que a gente não pode se prender só literalmente a falar para as pessoas se capacitarem para uma nova era. A gente precisa repensar o modelo de trabalho, compreendendo os benefícios que a inteligência artificial estão trazendo para a nossa sociedade e se apropriar disso da melhor maneira possível. E aí o Domênico de Masi, num dos livros dele, também comenta, né? É muito legal, porque muitas vezes eu já conversei esse tema com amigos meus e tudo mais, e o Domênico é um cara que acredita até, pô, talvez o trabalho não seja para ser o tempo que a nossa sociedade nasceu e viveu acreditando, né? Pô, a gente tem que trabalhar, 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 o que sobrar do tempo a gente vive, né? A gente viaja nas férias e por aí vai. O Domênico de Masi, ele acredita que a vida é equilíbrio, a vida é a espiritualidade, a família, os amigos, o social, a cultura, a arte. E isso tudo tem que ser vivido de uma forma equilibrada. E talvez todas essas inovações tecnológicas estejam vindo para a gente para que a gente consiga repensar nosso modelo de trabalho, para que a gente consiga criar uma sociedade menos doente, né? Eu acho que todos vocês concordam que as doenças do século são todas mentais. Por que que isso está acontecendo? Por algum motivo. E eu acredito muito que o equilíbrio da vida é um dos princípios que faz com que a vida seja mais saudável, que ela seja mais fácil de digerir. Cada vez que a tecnologia evolui nos últimos anos, parece que ela só serve para poder pressionar cada vez mais o nosso trabalho e manter as partes complexas juntas para que elas sejam resolvidas mais rápido. E a gente não aguenta, né? Eu acho que um exemplo claro que a gente tem sobre isso é, por exemplo, o WhatsApp ser na velocidade 2. Eu falo, cara, que loucura. E a gente organizando, né? Eu tenho um festival chamado Hacktown, que acontece aqui no sul de Minas Gerais, e eu fico pensando que se não fosse tecnologia, a gente não conseguiria organizar ele de forma tão rápida, porque a comunicação não seria fácil, não seria rápida, os problemas a gente não conseguiria ter rapidez para resolver. Mas ao mesmo tempo ela te coloca uma pressão danada, porque você fala, cara, qual que é o limite, né? Você está escutando um áudio 2.0, será que a gente vai conseguir escutar em 3.0 daqui a pouco? E cada vez mais o trabalho sendo comprimido e chegando para você os problemas complexos para serem resolvidos, uma hora a gente vai falhar, uma hora a gente pifa, porque a gente percebe que o limite da tecnologia nunca foi, ela vai continuar evoluindo, inclusive. O limite que a gente está descobrindo é o humano, e esse a gente não consegue passar. A gente não consegue ir mais rápido, a gente não consegue acompanhar a velocidade das máquinas. E tudo bem, tá ligado? Eu acho que nós não fomos feitos para isso. Eu acho que o convite dessas evoluções que estão acontecendo é para que a gente repense o papel das máquinas, da IA, da tecnologia, em sinergia com o ser humano e a gente consiga entender um novo papel da sociedade, um novo papel do trabalho, como que a gente pode se construir e repensar essas relações sociais que existiram até hoje de uma forma que a gente consiga equilibrar os ganhos tecnológicos com a construção de uma vida também mais saudável, que dê a possibilidade que a gente possa conseguir conviver de uma forma mais harmônica, né? E fuja de toda essa pressão e essa sociedade que parece que está cada vez mais doente. Então é isso.
queria mostrar para vocês um pouco desse texto. O texto vai estar aqui na primeira descrição do vídeo, para quem queira ver ele na íntegra, mas o convite era muito sobre a inteligência artificial, as relações humanas, a evolução, para onde a gente está indo. Essa é muito da minha visão, assim, eu acredito muito nisso e espero que, né, se vocês gostaram, ou não, se quiserem complementar alguma coisa também, é, podem comentar embaixo aí que a gente vai estar à disposição para poder discutir. É só um ponto de vista, obviamente existem vários outros, não estou aqui para dar resposta, estou aqui para dar pensamentos, reflexões que ajudem a gente a construir uma vida mais saudável também. Eu acho que muito é isso, assim. Eu acredito que o equilíbrio hoje é essencial. Eu falo, não vejo como a gente, né, tá trabalhando para um dia a gente poder viver. Eu acho que as experiências dos 20 anos, as experiências do 30, as experiências do 40, 50, 60, 70, elas são únicas. A gente deixar de viver isso para poder focar numa vida que seja só tenha uma direção, só tenha evidência em um ponto, nos tira a possibilidade de viver uma vida completa, que pode nos trazer muito mais benefício, muito mais pessoas, histórias que no final é, vale muito e agrega à nossa sociedade no geral. Beleza? Valeu!